Olá pessoal, bom dia! No ar agora através da Rádio Eldorado FM 87.5, direção Zusa do Paracatuzinho e Alexandre Barros, e pelo canal do YouTube Otivista Paracatu, ouça e assista o programa Pimenta Malagueta. Apresentação Antônio Vieira, eu mesmo. Oferecimento Movimento Verde Paracatu, Coperfan e VIP Estúdio. O nosso bate-papo de hoje é a respeito da atuação da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil regulamenta e fiscaliza o exercício da cidadania no país. Criada em 1930, sua missão é garantir que a advocacia seja exercida com ética e qualidade, protegendo os interesses da sociedade. Além disso, a OAB atua na defesa da Constituição, dos direitos fundamentais e do Estado Democrático de Direito. Para falar a respeito desse tema, está conosco hoje aqui o Dr. Bruno de Oliveira Franco, que é presidente da OAB em Paracatu. O Dr. Bruno, além de presidente da OAB em Paracatu, é delegado estadual de prerrogativas, advogado criminalista, pós-graduado em ciências criminais. Bom dia, doutor Bruno. É um prazer recebê-lo no programa Pimenta Malagueta para esse nosso bate-papo. Bom dia, Tonhão. Bom dia ao programa, né? A todos os seus ouvintes, a também a rádio, na pessoa do Zusa também, a quem eu cumprimento, todas as demais pessoas que fazem parte dessa idealização. Quero aqui também te parabenizar de antemão por essa ideia de levar realmente conhecimento para toda essa população que, na maioria das vezes, são carentes de conhecimento. Bruno, na realidade, posso chamar de Bruno, né? Com certeza. Na realidade, esse programa, a gente teve a ideia de criá-lo para levar informações, né, verdadeiras, sem meias conversas, e no sentido de alertar e levar o envolvimento da comunidade, porque sem o envolvimento da comunidade é complicado, né? Nós não temos patrocínio, não fazemos questão de ter patrocínio, é um trabalho voluntário nosso, entendeu? Bom, vamos lá abrir o nosso bate-papo. Eu quero te perguntar a respeito das principais atribuições da Ordem dos Advogados no Brasil, que algumas eu já até citei aqui, né? Tá. Tonhão, primeiramente, até mencionando aqui, que eu vi que na sua introdução você mencionou que a criação da OAB foi em 1930. Mas há dados anteriores a isso, desde a época do Império. Então, já existia-se antes, só que não era a OAB, se criou-se o Instituto da Advocacia Brasileira. Entendi. Isso para combater as atrocidades, para dialogar com a época, a monarquia. E você vê que a gente traz a origem da advocacia, que desde o seu início, do seu nascedouro, da sua natureza, da necessidade, realmente era o quê? Era ter aquele diálogo à época com a monarquia. E hoje é a gente manter o Estado Democrático de Direito. E hoje a OAB, ela sim, ela é o escudo de proteção para que o advogado possa exercer com liberdade a sua profissão. E além disso, a OAB é o escudo entre o Estado Todo-Poderoso, que é o Estado com todo o seu aparato, que a OAB consegue barrar, parar tais atrocidades, ou seja, atos atentatórios contra a nossa Constituição, atos de ilicitude, atos de ilegalidade. Então, o ponto principal da nossa instituição é isso, é estar à frente de um Estado democrático, de uma justiça social, de amparar a sociedade e ter esse diálogo. Por isso, Tonhão, que a gente leva muita informação nesse sentido, de que a OAB ela é sui generis. Não sabe se você tem conhecimento disso, mas a OAB ela é sui generis. O que quer dizer com isso? Nós não temos vínculo nenhum com a administração pública. A OAB ela é independente. Tanto ela é independente administrativamente, quanto a OAB também ela é independente financeiramente. Então, a OAB pode exercer com livre atuação
sem medo de represálias, sem medo de qualquer situação. Não tem dinheiro perante o público Estado. mantendo a OAB, não tem nada disso. Não. Inclusive, nós não podemos receber dinheiro público. Né? O nosso estatuto, né, a nossa lei federal, não permite que a gente receba verbas de dinheiro público. Por exemplo, uma verba parlamentar e tal valor. Não. A OAB não podemos receber qualquer tipo de valores contábeis. A OAB, na realidade, ela é uma ONG, né? Uma organização não governamental que trabalha no sentido de amparar a sociedade. Principalmente com os abusos, excessos, ilegalidades, a OAB toma frente. Inclusive, Tonhão, vamos relembrar aqui alguns pontos importantes. Na época da ditadura militar. Você viveu essa época, Tonhão? Vivi. Você viveu essa época? Vivi, era novo porque eu sou de 55, né? O golpe eu tinha 9 anos. Eu lembro quando teve o golpe, eu era estudante no Afonso Arins aqui, veio um monte de militar para cá, eles ficavam arrumando os armamentos desses lá no Afonso Arins, entendeu? E aí a gente foi para outro lugar estudar na época. Então, a OAB remonta desde essa época do militarismo, onde a OAB enfrentou, inclusive na época que foi tolhido, né, foi cerceado toda a comunicação do país, não tinha esse livre, né, essa livre comunicação. Um programa igual esse nosso aqui, saindo daqui, a gente ia tudo pro pau de arara, né? Eu acho que não esperava nem nós sair, eu acho que já entrava Eles antes da gente sair. Aqui, né? Já tinha isso. Então, a OAB abriu suas salas na época. A instituição abriu todas as suas salas. E ali era-se permitido. E ali é onde que a voz dos oprimidos, a voz das famílias, a voz das pessoas que estavam sofrendo poderiam ecoar, sem nenhum tipo de represália. Então, ali já remonta a OAB na época do militarismo, que enfrentou frente a frente o sistema. Tanto que depois vieram as diretas já, também. Nas diretas já, a OAB, que foi uma das propulsoras, né? Inclusive, ali, Tonhão, nas diretas já, a OAB pregou muito o Estado democrático de direito e que o voto, e que não é o voto, não só o voto em si, mas para eleger o chefe do executivo, teria que ser através do voto popular, deveria ser do povo, o povo que deveria escolher. Então, a OAB já traz ali, já começa dali a nossa história também. E, inclusive, com os impeachments, né? Impeachments do Fernando Collor, onde a OAB foi também propulsora, onde ingressou com as ações e acompanhou os impeachments, tanto do Fernando Collor como também da Dilma Rousseff. Né? A OAB esteve presente nisso. E não só isso, quando a criação também da Poder Constituinte, para a criação da nossa Carta Magna, né? Da nossa Constituição, de 1988. Em 1987, foi criado uma Assembleia Constituinte, onde a OAB fez parte e participou ativamente, inclusive, de comissões. Não foi à toa que hoje o reflexo que a gente tem do nosso artigo 5º, que são as nossas garantias constitucionais do cidadão, inclusive inviolabilidade do domicílio, dentre vários outros, direito ao silêncio, direito de ser comunicado à sua prisão, dentre vários outros ali do nosso artigo 5º, foi pela luta da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é importante. Né? Inclusive, também me recordo aqui, pegando o gancho, o nosso artigo 133 também, que a advocacia ela é indispensável à administração da justiça. Então, você vê que a importância que é a nossa instituição. Porque outras instituições, Tonhão, elas muito que se preocupam, às vezes, só com a classe, só com o objetivo da classe, só com a finalidade da classe. Às vezes eu cito aqui um exemplo, CRM, Conselho de Engenharia, dentre outros, às vezes preocupa com a classe, em instituir, em organizar a situação. A OAB não. A OAB preocupa com as leis, com a fiscalização, como está sendo feito os nossos governos. Então, a OAB preocupa com uma questão também democrática e social. Agora, Bruno, tem
tem governos que, às vezes, pressionam muito a OAB e tenta tirar a credibilidade da OAB, né? A gente já viu isso aí num tempo recente, né? Sim. Então, esse é um outro problema, que quando a entidade é independente e está trabalhando para defender a Constituição, a tendência é que aqueles que são contra o cumprimento da Constituição vão para o confronto com a própria OAB, né? Tentando desmontar a estrutura da OAB. Justamente. E até pegando esse gancho, Tonhão, já que você mencionou essa situação, que realmente a instituição, muitas das vezes, sofre ataque. Eu mesmo escuto muito isso, né? Ah, cadê o AB frente ao STF? Cadê a OAB para agir frente ao ministro? Eu acho que a gente está voltando à época do militarismo, né? Citar o nome dele aqui dá problema. Mas eu não importo também citar, não. Mas muitas das vezes as pessoas falam isso comigo, sabe? Me perguntam sobre isso. Cadê a instituição? Cadê a OAB? Aonde que está a OAB em cima disso? E a OAB tem agido, a OAB tem enfrentado. Lógico, de uma forma ordeira, de uma forma centrada, com ações, principalmente a nossa OAB também. Agora, a OAB do Estado de Minas está sendo uma das primeiras a alavancar a reforma do Judiciário. Então, a gente tem enfrentado, sim, esses problemas. E a população tem que pensar o seguinte, Tonhão. Nós, igual eu disse anteriormente, nós somos o escudo. Quando a gente vê que não tem mais nada ali, que está tudo escuro, que esse tempo tenebroso que nós estamos passando, pelo menos a OAB é uma luz. Ela é um farol. E ela é um farol para enfrentar o sistema. É muito complicado, né? E uma questão, quando você fala sobre o Supremo, quando se fala sobre o Judiciário, uma coisa é o Supremo, outra coisa são os ministros do Supremo, uma coisa é o Judiciário, outra coisa são os juízes. Né? Temos que saber diferenciar. Agora, quando você fala aí a reforma do Judiciário, eu creio que vocês devem pensar muito na reforma do posicionamento dos juízes, a questão ética, moral, isso deve estar muito ligado a essa reforma do Judiciário que vocês falam. Sim, inclusive com questões ligadas às nossas cortes superiores, né? Tanto Tribunal de Minas, STJ e STF, eu sou a favor também, Tonhão, que tem que ter prazo. Porque a pessoa, quando ingressa ali, ela sai, ela tem a certa idade que ela pode ficar, que eu não me lembro aqui agora de cabeça, mas ela ainda... Você fala do Supremo, é 75. 75, não é isso? 75 anos. 75. Então, acho que deveria ser mandato. 4 anos, 8 anos. Uhum. Acho que tinha que ter um limite. Uhum. E não sei se você vai concordar, Tonhão, também com isso, mas é um posicionamento que eu tenho. Você já viu que toda profissão, ela responde pelos seus atos, pelos seus erros? Exatamente. Um engenheiro, se ele construir um prédio mal construído e o prédio cair, ele responde. Ele é responsável civil e criminalmente. Civil e criminalmente. O engenheiro, o médico, o advogado, todos. Uhum. Os juízes têm a aposentadoria compulsória. Uhum. Tem a aposentadoria compulsória. E raramente eu não me recordo de você ver, um exemplo, um juiz que foi preso, que ficou, que cumpriu. Então eu acho que eles têm que responder, sim. Tem algumas questões que tem que mudar. Essa que você está falando mesmo do juiz. O juiz cometeu um crime, ou sei lá que nível, aí ele é afastado, ele continua recebendo a grana dele o resto da vida, né? O resto da vida, né? Então, E um ponto também que isso está longe de acontecer, esse ponto que eu vou falar agora, Tonhão, mas é uma coisa que a gente já joga para as pessoas já pensarem e se refletirem. Uma questão, um exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público, o promotor de justiça, eu sou a favor. Inclusive, já tem alguns comentários já que a gente vê de juristas e tudo, de responsabilização dos promotores. De responsabilização.
Porque muitas das vezes oferecem denúncias, iniciam-se investigações, se inicia um procedimento, e isso, Tonhão, faz uma devassa na vida de uma pessoa e de uma família, tamanha que a gente não pode mensurar o prejuízo que isso acarreta, tanto pessoalmente quanto psicologicamente. E, ao final, a pessoa não é denunciada. Ou, ao final, ela é também absolvida. Depois de ter passado o que passou. Por tudo que passou. Então, eu acho que eles têm que ter cautela, têm que ter cuidado. Então, eu sou a favor também de que, lógico, eles têm que ter o livre exercício de denunciar, de investigar. Não estamos tolhendo isso hora nenhuma. Mas também tem que haver uma certa responsabilização e uma certa responsabilidade também quanto a esses fatos que eu mencionei aqui agora. Isso é igual a questão de fake news. Por exemplo, suponhamos que um cidadão, um político, uma autoridade, dessas autoridades que a gente vê por aí, né, que não são autoridades nunca, ela cismar que esse programa nosso aqui está contradizendo a política deles. Aí um cara vira, vai num juiz e fala assim, ó, Tonhão ali, ó, ele tem aquele programa lá, mas ele vive às custas de tráfico de droga. E aí, a hora que você vê, a polícia está na sua porta, acaba com a vida do cidadão e fica por isso mesmo. Né? E quantas pessoas você acredita que não passaram por isso? A gente vê aí falando que vamos aqui voltar para quando a presidente Dilma foi caçada. Eles falaram dela, a gente viu que aquilo ali já estava carta marcada. E de todo jeito eles iam derrubar ela. Aí, um tempo depois, a justiça mostra que ela é inocente. E aí? E aí? Depois de falar o que falar dela, né? Acabar com a vida. Só não acabou com a vida política dela porque ela é muito forte e foi escolhida para ir para o Banco dos BRICS. Né? Então, justamente. Hoje nós passamos, eu digo, a gente chama isso no mundo jurídico, Tonhão, de tribunal da imprensa. Né? A gente diz isso, tribunal popular, tribunal da imprensa, que a gente quer dizer isso da mídia. Fake news, né? Os fake news, né? Por quê? Porque ali já se condena. Ali já houve só um lado, uma parte, já tira a conclusão e já começam os ataques. Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado muito com esse tipo de comentário, com esse tipo de pré-julgamento antecipado, porque a gente não, isso gera consequências na vida das pessoas. E muitas das vezes geram essas absolvições. E isso é comum no judiciário. Uhum. Inclusive, a gente tem casos aqui de pessoas que ficaram presas por 30 anos, por 25. E não fizeram nada, que só invenção. Que só invenção. Né? Que não se concluiu. E são casos que realmente se provou que a pessoa não teve participação naquele crime, que ele não foi o autor daquele crime. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pré-julgamentos. E às vezes eu fico pensando o seguinte, a sociedade ela é despreparada, ela não é preparada para entender isso, ela não percebe isso. Um caso que a gente pode citar aqui, independente de lado político, de ideologia, o caso do presidente da República, né? Do atual presidente da República. Ele foi condenado, preso, aí o Supremo viu que tinha alguma coisa errada ali, que não era aquilo, era o pré-julgamento que tinha entrado no meio, que ele era dono de um triplex, dono de uma fazenda, dono de não sei o que lá. E aí, não sei como que esses juízes inventaram o processo lá, fizeram com o processo, condenaram e prenderam o cara. Prenderam. E o desgaste da vida pessoal de um cidadão desse, no caso, o presidente atual, né, independente, pode ser qualquer presidente, estou falando só porque é o presidente atual, qualquer um que é julgado sem fundamento. Né? E aí, a hora que a justiça bate pesado e vê que é improcedente aquilo, aí uma parte da população, como é despreparada e não acredita, condena a própria justiça, condena o juiz do Supremo e vira essa confusão que está no país. Vou trazer para uma linha
Inclusive agora, a gente fala do nosso ex-presidente, também, que está sofrendo também processos, né? Que está sofrendo retaliações, está sofrendo situações, também se for olhar, aparentemente quase semelhantes à situação do nosso atual presidente, que à época era o ex-presidente. Mas o ponto que eu quero chegar nesse, Tonhão, aqui, é no sentido de que todos merecem um julgamento imparcial. Com direito à defesa, né? Muitas das vezes a gente sofre, o advogado criminal, a gente sofre muito com ataques, falar como que ele tem coragem de defender tal fato, como que ele tem coragem de defender tal pessoa, como que ele tem coragem... se não for o A, advogado A, vai ser o B, vai ser o C, vai ser a defensoria pública. Então, ou seja, é o que a gente chama que é o jogo do processo. Os jogos do processo são feitos por três atores, que eu digo que é o juiz, o Ministério Público e o advogado. Então, o que a gente preza ali na hora é para que todas as pessoas, todo cidadão, tenha o direito de um julgamento dentro das 4 linhas, não só da Constituição, mas do processo penal também. E que ali ele seja julgado com imparcialidade, que seja respeitado os direitos daquela pessoa que está sendo acusada e que não sejam movidos ataques à advocacia para atrapalhar ou dificultar a atuação do advogado. Muitas das vezes, Tonhão, nós somos... existe essa interferência. Você fala assim, Bruno, mas hoje, em pleno ano que a gente está vivendo, de tecnologia, de tudo, sim, muitas das vezes às vezes a gente chega na delegacia, estou falando de um modo geral, chega na delegacia e você não pode conversar com o seu cliente, eles não deixam. Muitas das vezes, o advogado é impedido de acompanhar. Muitas das vezes, o advogado não tem acesso a todas as provas de um processo. Muitas das vezes, o advogado é pego de surpresa com uma prova que não foi passado para a defesa. Então, isso hoje ainda acontece. Então, o que eu sempre peço, sabe, para as instituições, é isso. Trate o advogado bem. Trate o advogado com respeito. Bruno, você está falando aqui, eu estou lembrando, e eu queria ver o que você me diz a respeito daquele cidadão, aquele tal de Adélio, que eles falam, que deu uma facada no ex-presidente, na campanha de 2018, né? Parece. E esse camarada está lá preso e ninguém sabe de nada, e não sabe se é verdade, se não é, ele não tem direitos iguais os presos que a gente vê de colarinho branco, que entra, sai a hora que quer, abre as copas, tira o cara, entra, e esse está lá, preso, encarcerado, praticamente incomunicável. Né? O que acontece? Tanto que nessa época você vê que teve, né, buscas no escritório do advogado, né, que inclusive eu conheço muito o advogado, que é o Zanoni, que foi advogado do Adélio Bispo, que foi uma banca de advogados, que quem pagou a banca de advogados, queriam descobrir quem pagou. Você sabe por quê, Tonhão, que nunca descobriram quem pagou? Porque não teve pagamento. Ali foi uma atuação pro bono. Ali não foi uma atuação que alguém pagou a banca para fazer defesa, tanto que o Zanoni já mencionou isso várias vezes. E aí, durante a instrução do processo, foi demonstrado que o Adélio tem problemas mentais. Então, ele sofre medidas de segurança, não de cárcere, igual eu, igual você, igual qualquer outro cidadão que não tenha um problema mental. Então, foi verificado e constatado, lógico, através de perícia, num processo judicial que foi feito, né, ampla defesa, contraditório, com acompanhamento óbvio do Ministério Público, e constatou que realmente o Adélio Bispo não tinha o discernimento mental como de qualquer outro indivíduo. Por isso que hoje ele sofre medida de segurança. Beleza. Vamos aqui, então, partir para o nosso bate-papo aqui, no outro lado. Qual que é a importância
na realidade, da OAB para a advocacia do profissional, para o exercício da advocacia do advogado? Qual o suporte que ela dá para ele? Hoje, a OAB, ela igual eu disse anteriormente, ela é o escudo, ela é a força. Nós somos a maior instituição hoje democrática da sociedade civil. Então, sem a OAB, o advogado agiria sozinho. Sem a instituição da OAB, o advogado ele não teria essa força institucional que tem hoje. Então, a OAB hoje, ela atua não só na defesa das prerrogativas, como ela também auxilia o advogado. Cursos, palestras, capacitação, eventos, dentre vários outros. Isso aumenta a segurança do advogado na atuação dele, né? Também. Então, vou te dar um exemplo. O que é prerrogativa, né? Muitas pessoas entendem que prerrogativa é algo que é um benefício, que é algo bom para o advogado, tipo assim, não digo um benefício, daqui a pouco eu lembro a palavra e encaixo na frase, mas que ali realmente seria um privilégio, lembrei, que ali seria um privilégio para o advogado. Prerrogativa é um direito que a gente tem de poder exercer a nossa profissão com liberdade. Que eu consiga chegar em uma delegacia e ser atendido. Que a gente consiga chegar num fórum e ter acesso a um processo de uma pessoa que está presa. Que a gente consegue adentrar dentro de uma unidade prisional. Então, quando esses direitos do advogado são tolhidos, quando lhes são retirados esses direitos, aí a gente fala que fere a prerrogativa. Fere a prerrogativa, e não é só a prerrogativa do advogado, ela é do cidadão. Então, a atuação da OAB, então, na hora que um advogado sofre aquilo ali, ele aciona a prerrogativa. A prerrogativa são advogados capacitados, que fizeram treinamento, que fizeram curso para atuar em defesa dos direitos daquele advogado naquele momento. Agora, eu queria ver com você o seguinte, como é que são eleitos os presidentes das OABs nos municípios? Todo município tem uma OAB? Como é que é isso? Não são todos. A gente tem a nossa central, vamos dizer assim, para a população entender, que a gente dá-se o nome de seccional. Cada estado do país tem uma seccional. Então, a seccional, a nossa fica em Belo Horizonte. Então, que comanda todo o estado de Minas. Lá a gente tem o presidente, tem o vice-presidente, secretário-geral adjunto e tesoureiro. E tem os conselheiros. Tá? Nas subseções, nós somos eleitos com um mandato de 3 anos. Aqui é subseção. Aqui é subseção. Isso, bem lembrado. Então, você tem as seccionais e nas comarcas a gente tem subseção. Não são todas. Por exemplo, Guarda-Amor não tem. Bruno, é vinculado a ter o fórum e ter o tribunal? Não é isso. Realmente a OAB analisa a necessidade de realmente você se ter ou não uma subseção. Porque uma subseção, então, ela gera gastos. Ela gera um custo institucional. Então, você tem um aluguel de uma sala, você tem um aluguel, você tem funcionários, né, colaboradores. As despesas do dia a dia. Você tem água, luz, telefone, você tem tudo de uma que gera de gasto. Então, como que é feito? A gente elege você se inscreve, a chapa, igual eu citei antes, presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e tesoureiro. Aqui em Paracatu nós temos também o nosso conselho de ética, tá? Que são 5 membros. Tá? Desses, a gente tem que ter 30%, que é a cota de negro, e a cota de mulheres. Tá? Então, dentro desses, a gente tem que tirar essas cotas também. É feito, geralmente, na segunda quinzena de novembro, que ocorrem as nossas eleições. Quem pode votar? Qualquer advogado regularmente
inscrito e que esteja com a sua anuidade em dia, tá? Então, ele pode votar, tanto o advogado quanto a advogada. A apuração é maioria dos votos válidos, tá? Então, é simples. 500 advogados. Vamos supor que a gente teve 100 advogados que votaram. Então, vence quem teve 51 votos válidos. E a gestão por 3 anos. Não existe limite, tá? É igual é na política normal, que você só pode ter uma reeleição. Os mandatos na OAB não tem limite, né? Só que a gente não aguenta. Eu te falei anteriormente, né? Então, pode ter reeleições, 2, 3, 4. Inclusive, tem presidentes que já estão aí há 15 anos como presidente. Gosta de sofrer, né? Gosta de sofrer, gosta de ralar. Né? Outra coisa, nós conversamos, antes de entrar no ar, sobre o número de advogados aqui em Paracatu. O número hoje está em quanto, mais ou menos? Vou arredondar para 550 inscritos. Nesses inscritos, todos contribuem com alguma coisa lá? Todos estão em dia? Tem anuidade, né? Tem uma anuidade. Tem uma anuidade, são uns 900 e poucos reais. Tem anuidade. E não, essa diferença de quantos que estão adimplentes e inadimplentes, eu não tenho ela aqui, né? A porcentagem de adimplentes e inadimplentes, eu não tenho ela aqui. Mais um exemplo, vamos dizer que a gente esteja aí na casa aí de uns 300 advogados atuantes, 250, 300 advogados que realmente atuam. Porque muitos a gente tem inscritos, mas muitos não advogam, né? Muitos têm tá devidamente inscrito, regular na subseção, só que não, às vezes muitos não atuam, né? Muitos trabalham em outra área, mexe com fazenda, mexe com outras coisas, mas não atua, mas quer manter a OAB. Principalmente por causa muito de benefício, né? Então, por exemplo, nós temos o plano de saúde, que é pela Caixa de Assistência dos advogados. Tonhão, e um ponto aqui importante, igual você falou assim, Bruno, até me lembrei agora, voltando àquela pergunta que você tinha me feito antes, a importância da instituição para os advogados, né? Então, a OAB hoje, nós temos a Caixa de Assistência aos advogados, e que, um exemplo, se um advogado comprovar que ele está passando por miserabilidade, que realmente ele não tem condições, ele pode solicitar um pedido à Caixa de Assistência e a Caixa de Assistência ajuda ele financeiramente por um certo tempo. Se for comprovado que ele tem uma doença grave ou teve dificuldades financeiras em um ano, ele pode pedir isenção no outro ano. A advogada que grávida, né, em um ano, no outro ano, é só ela requerer, ela tem isenção da anuidade. Então, a OAB, hoje, nós temos o plano de saúde nosso, hoje, da OAB, que é pela Unimed, é um plano de saúde espetacular. Espetacular. Então, por exemplo, cada situação que a gente faz dentro da OAB, cada gasto que a gente tem dentro da instituição também, ele volta para o advogado, tá? Em descontos também na anuidade. Agora, me conta aqui, como é que vocês lá da diretoria da OAB vê a atuação dos advogados, vamos dizer, aqui em Paracatu? Tem puxão de orelha, tem questões que fogem das ideias centrais da OAB, que vocês muitas vezes são obrigados a chamar o advogado no particular. Como é que funciona isso? Então, é tipo o conselho de ética, né? Isso, é o conselho de ética. Que aqui, como presidente nosso do Conselho de Ética, lógico, todos são vinculados à nossa diretoria, né? À minha presidência. Mas a gente tem o presidente do Conselho de Ética, que é o Dr. Rogério, que ali ele comanda, ele organiza todo o Conselho de Ética. Sua pergunta, ela é muito pertinente, principalmente para aqui esclarecer para a população. Até vou falar agora diretamente com a população, que muitas das vezes a própria população tem um sentimento de que a OAB passa pano, que a OAB não penaliza o advogado, que a OAB acoberta, estou falando popularmente mesmo aqui, que a OAB não pune o advogado. O problema é que os nossos processos administrativos, eles são sob sigilo. Então, eles não podem ser divulgados. Então, exatamente para não denegrir mais sem fundamento. Sem fundamento. Então, exemplo, se você me perguntar, Bruno, o advogado XY, ele tem um processo administrativo, eu não posso te responder isso, tá? Porque os processos correm sob sigilo. Mas o que eu garanto aqui para a sociedade é que toda
reclamação que chega para a nossa instituição, que chega aqui em Paracatu, posso falar por aqui, que todo o processo, né, toda denúncia que chega, ela é apurada, ela é devidamente apurada, ela é devidamente analisada. E quando é o caso, aqui a gente não pode punir, mas a gente faz o relatório final para que ele seja punido. Então ele é remetido para Belo Horizonte, aonde em Belo Horizonte faça o julgamento se vai ter punição ou não. Então, para a população, não deixem de denunciar também, porque a gente só consegue melhorar, a gente só consegue corrigir quando chega a denúncia até a instituição. Muitas das vezes não chega. Muitas das vezes as pessoas não têm prova, não têm como a gente... Vou dar um exemplo. Porque o advogado, eu contratei fulano e paguei fulano X valor e tal advogado não entrou com o processo e ficou com o meu dinheiro. Muitas das vezes ela não tem um recibo. Muitas das vezes ela não tem nada, nenhum, nada, né? nem que vincule ela ao advogado. Aí como que você vai punir um advogado desse nessa situação, sendo que a gente não tem nada? Porque, óbvio, o advogado vai vir, vai se defender né, daquela acusação que está ali. Mas deixo claro para a população, não passamos pano, não acobertamos, não viramos uma questão institucional de falar assim, vamos acobertar tal situação. Não. Pode ter certeza que todas as denúncias que chegam, elas são devidamente instruídas, instauradas, apuradas e enviadas para Belo Horizonte. Bom, eu acho que essa fala sua foi muito importante. Agora, eu quero partir por um assunto com você que interessa diretamente a população, principalmente a população mais humilde. Como é que está aqui no... Vamos trabalhar com Paracatu. Como é que está em Paracatu a situação dos presos em Paracatu? Todos são julgados? Tem gente que não tem julgamento, que está lá mofando sem julgamento? Como é que está isso? Porque Paracatu, se não me engano, eu fiquei sabendo que aqui tem quase 10 mil processos parados. Se tem 10 mil processos parados, subentende-se que tem muita gente que está na cadeia sem julgamento. É o que eu entendo. Não sei se eu estou correto. Entendeu? Por isso que eu estou te trazendo esse questionamento. Tá. Vou responder objetivamente a sua pergunta e depois eu vou abrir um laço que é um problema realmente do judiciário aqui. Aqui, como a gente tem também a Defensoria Pública, e por ser um presídio pequeno, vamos dizer, em vista, né, de grandes unidades prisionais, esse fato da pessoa estar lá mofando, da pessoa estar lá dentro sem julgamento, não, aqui não acontece, aqui não tem essa situação. Deixando claro que há demora no julgamento, que é um fato, né, que eu vou explicar. Há uma demora no julgamento, é uma coisa. Agora, a pessoa está lá há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, aguardando o julgamento, como se ela tivesse sido esquecida, né? Não. Às vezes a pessoa está ali, mas porque está em recurso, né? Muitas das vezes a gente tem... exemplos meus. Às vezes você tem cliente que está lá já tem 1 ano e meio, né? Bruno, ele não teve julgamento? Ele teve julgamento. Só porque eu estou em recurso, e muitas das vezes ainda não teve o julgamento definitivo, porque a gente está recorrendo. É uma situação. Não quer dizer que ele esteja abandonado dentro da unidade prisional. Até porque a Defensoria Pública aqui, ela faz uma fiscalização, né, recorrente dentro das unidades prisionais. Então, eles mantêm sempre monitorando isso. Além de que o juiz, eu não sei se você sabe, mas juiz e promotor, eles têm por obrigação visitar as unidades prisionais. E visitam? Visitam. Aqui isso é certeza. Certeza. Fazem a visita. Tanto a Defensoria Pública também faz a visita. Então, a pessoa está ali sem julgamento, não. Esquecida, mofando ali, não. Às vezes tem a demora. Agora, o que acontece? Aqui realmente, então eu não sei te passar dados agora, porque os dados que eu tinha são dados mais antigos, são dados de 3 anos atrás. Foi quando, inclusive, nós estivemos em Belo Horizonte para solicitar
uma outra vara criminal para Paracatu. O problema é o quê? Paracatu hoje, nós temos um alto índice de criminalidade muito alto. É totalmente incompatível com todo o noroeste de Minas. Se você for analisar, o nosso índice ele é muito alto. A quantidade de processos judiciais e de inquéritos, um ser humano não consegue. Um juiz de Paracatu não consegue julgar os processos daqui por causa da quantidade. Os delegados daqui, por quê? Porque falta. É precário a quantidade de delegados. É precário a quantidade de promotores. É precário a quantidade de juízes. Aqui, um juiz, Tonhão, ele cuida da vara criminal, ele cuida da vara da infância e juventude e ele ainda cuida da execução penal. Um juiz. Quantos presos tem na PAC hoje? É um juiz que cuida das execuções. Fora que vamos esquecer que da execução ainda tem preso de vazante, que é aqui em Paracatu, que a execução vem para cá. Que eles estão presos aqui. Então, o judiciário, o juiz, ele não consegue. É inumano. É impossível. É impossível um juiz conseguir julgar com celeridade. Quando chega para ele alguma coisa. Porque, por exemplo, a Polícia Civil de Paracatu tem 2 investigadores. Que é uma vergonha. É uma vergonha. A delegada, eu entrevistei aqui há um tempo atrás, a delegada de defesa das mulheres. Aqui, ó, ela sentada Sim. aqui. Doutora Luciana Dadal. Eu perguntei para ela, professor doutor, ela e a presidenta do Conselho da Mulher, de Direito e Defesa da Mulher, as duas. Perguntei para as duas a estrutura que elas têm. A conselheira de defesa da mulher falou comigo, presidente do conselho, falou comigo, olha, eu tem nada, porque a sala, de vez em quando, a gente arruma um aqui, outra lá, não tem gente para ajudar, não tem estrutura nenhuma. Aí eu fiz a mesma pergunta para a delegada. Isso está no canal nosso, é só olhar lá no canal do YouTube, a entrevista que eu fiz com ela aqui, ela falando. Ela falou assim, olha, estrutura eu tenho. Até beleza, não tem gente. Né? É igual eu estou te dizendo, aqui tem 2 investigadores em Paracatu da Polícia Civil. Uma cidade problemática igual a nossa. Eu acho que é por isso que juiz fica aqui um tempinho, ó, vaza daqui. E quando sai doente, viu? Os últimos juízes que saíram daqui, como diz, eu acho que ele saiu traumatizado com a área criminal. Acho que eles quiseram passar um pouco para a área civil para ver se, como se diz, se tranquiliza um pouco a situação. Então a situação é complicada. O próprio Ministério Público aqui, eu conheci grandes promotores aqui, como Casa Eduardo, Mauro Elovitch, Dr. Peterson, que era nego fera, entendeu? Então, e eles abraçavam a causa. Chegou um tempo, um dia, Dr. Mauro Elovitch, que é promotor, amigo particular meu, não sei se você lembra dele aqui, não. Ele falou comigo, Tonhão, eu joguei a toalha. Um promotor falar isso para um cidadão. Eu joguei uma toalha, porque aqui não resolve nada, a gente não consegue nada no judiciário, entendeu? Porque por causa dessa problemática que nós temos aqui, que é sério. Eu tenho um exemplo, clientes, eu recebo reclamações também de vários advogados. Por exemplo, eu tenho cliente que já está há 3 meses preso, por exemplo, há 3 meses atrás preso, nós estamos no mês 6, que está desde o mês 3, mês 4, preso, e que a audiência é para o mês 8. Aí, a culpa, aquilo que a gente até conversou, né? A culpa é do juiz? Não. É do judiciário. Por quê? Porque o juiz ele não dá conta. É muita demanda. Não, o máximo que ele tenta, ele vai fazendo, ao ponto do que ele consegue fazer. Não, também. Aqui tem 10 mil processos para uma meia dúzia de juiz. Não dá conta. Não. Então, eles tentam, se desdobram, trabalham bastante. Quero aqui até deixar, sabe, o elogio a eles. Realmente, o que chega, o que eles conseguem fazer, eles fazem. Eu lembro, o doutor Zé Rubens aqui fazia audiência até de manhã. O doutor Lucas já fez audiência também no período da manhã, para ver se conseguia colocar um pouco a pauta em dia. Por quê? Por causa da quantidade. Não dá conta. Não dá conta. É igual a questão de inventário. Tem inventário, tem 30 anos, minha família mesmo, que não resolve. Você entra com processo no judiciário, não rompe. Aí, de repente, o juiz muda,
não rompe de novo, e aí vai. E eu fiquei sabendo uma coisa, Tonhão, eu ainda preciso até apurar mais detalhado, e assim, me entristeceu um pouco, porque eu acho que a gente precisa tomar a frente disso para trazer uma outra vara criminal para cá. E eu fiquei sabendo que o Unai vai ganhar outra vara. E a quantidade de processos de Unai aqui é bem menor. Então, ou seja, que força é essa que o Unai tem? Pois é, mas isso aí Que a gente não consegue. tem força e tem contra-força. Aqui pode ter uma contra-força que trava a vinda. Que a gente entendeu? precisa. Aqui Né? precisa do outra Então, vara criminal. eu depois que Mauro Elovitch, doutor Mauro Elovitch, que era um camarada comprometido, inclusive hoje ele é o coordenador daquele grupo que olha as fake news no Ministério Público de Minas Gerais. Os crimes digitais. Hoje ele é o camarada que toma conta daquilo lá. Então é gente comprometida, e são pessoas que nós perdemos em Paracatu e que traz um prejuízo muito grande para a gente. Não dá conta, a pessoa não aguenta também. A Pois pressão é muito grande. E aí, e tem forças contra o Ministério Público também, quando o Ministério Público está atuando com firmeza, muitas vezes, vamos dizer, no Estado. Porque o Ministério Público ele deve satisfação, para o povo entender, para o procurador do município. Não é isso? Do Estado. O procurador do Estado. Ele que apita na atuação. O chefe da promotoria é o procurador-geral. Pois é, e o procurador-geral, quem é que indica ele? O governador. É isso? O governador indica ele. Então, se o promotor começa a pegar pesado contra os interesses do governador, automaticamente isso vai mudar. E eu lembro quando aconteceu o desastre Mariana, Mauro Elovitch e Carlos Eduardo ficaram na frente daquela briga lá. Pau, pau, pau. Aí, de repente, o procurador era Jarbas, doutor Jarbas. Aí, indicado pelo o governador que licenciou agora. Então, de repente, eles foram retirados do processo, porque eles foram para o confronto com a Samarco. Entendeu? Eu lembro muito bem disso. Estou te falando que a gente acompanha, né? A gente acompanha e está vendo isso. Então, essas incoerências que a gente vê forçando a justiça é um grande problema. E tem interesse de tudo quanto é jeito. Né? Tem procurador aí que faz acordo com empresas que causaram desastres gigantescos no estado de Minas e que negociaram com as empresas um recurso para ser repassado para o Estado para beneficiar um governador que era candidato. Isso aí eu não vou falar nome aqui, mas eu tenho prova. Se alguém quiser me processar, que eu quero mostrar o que aconteceu. Né? Então, essas questões aí... Aqui em Paracatu, eles atuam com muita independência, né? Pelo menos nesse ponto aqui, a gente sabe que eles atuam com muita independência. Os promotores daqui são excelentes promotores, trabalham como diz, com muito afinco, com muita celeridade, com muita expertise, são excelentes promotores. Eu gosto muito da promotoria daqui. Nossa, Paracatu teve muita sorte de ter bons promotores. Agora eu já vi promotor que me pedir, pelo amor de Deus, faz uma manifestação pública aí para reforçar o trabalho que a gente está fazendo, porque se não tiver uma manifestação pública, mas aí o povo tem medo de participar disso, porque muitas vezes a sociedade não faz denúncias por medo. Hoje, quando um juiz chama um cidadão para ir no fórum, convoca ele lá, eu não sei como é que ele dá conta de subir a escada, porque o cidadão fica com medo do juiz. Né? É igual, outro dia eu estava conversando com o pessoal na rua ali, que às vezes eu vou resolver alguma coisa, o pessoal me para, porque eu fui secretário do meio ambiente aqui 2 vezes e atuei muito, né? Esses movimentos aí. E aí, eu comentando com o cidadão sobre a situação da criminalidade aqui em Paracatu. Ele falou assim, não, bom mesmo é na época da ditadura. Na época da ditadura, a gente ficava de boa, não tinha essa problemática que tem. Aí
ele falou assim, naquela época a polícia resolvia o problema, os militares resolviam o problema. Aí eu perguntei, tinha 2 conversando comigo, de idade, cada da minha idade, mais ou menos. Um aposentado da Polícia Rodoviária Federal e tal. Eu falei, vem cá, naquela época o povo tinha medo ou respeito pela polícia? Aí um deles falou assim, é lógico que era medo, entendeu? Então, o que era a favor de descer a ripa e aprontar igual a ditadura aprontou, ele saiu de fininho assim, foi embora, porque viu que ia esquentar o papo para ele, né? Então, isso é assim. E às vezes, Tonhão, essa situação de... eu não sei se chegou ao seu conhecimento, mas nós fizemos uma inspeção no presídio aqui sobre a situação que estava lá dentro. E eu voltei muito mais perplexo, voltei triste com o que eu presenciei e o que eu vi, sabe, do que ocorre dentro da unidade prisional aqui. São atrocidades, são questões absurdas, e até aproveito aqui também para cobrar novamente das autoridades da cidade também, para que tomem as devidas providências também, porque nós da OAB já estamos tomando as nossas providências. Inclusive, tive retaliações quanto a isso, várias outras situações de ataques à minha pessoa mesmo, quanto a essa inspeção. Mas a conclusão que eu chego, Tonhão, é que muitas pessoas chegam assim, a pessoa está ali dentro porque quer. A pessoa está ali dentro, não é hotel 5 estrelas, a gente cansa de ouvir isso. E o que eu digo é que enquanto não é um parente seu, você ataca o advogado criminal enquanto você não precisar dele. Porque o dia que for um parente seu, um conhecido seu, se for alguém seu que está ali dentro, você não vai ter esse pensamento. E não estamos dizendo aqui, na unidade prisional daqui, que não é para ter, Tonhão, regalias, não. Não estamos falando aqui para ter uma o cama, mínimo de dignidade, né? Mas é o mínimo do mínimo, Tonhão, de comida podre, com bicho. Isso você não dá nem para animal. Então, ou seja, o que a gente está mencionando aqui é o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo. Então, as pessoas podem, às vezes, falar comigo, atacar nesse sentido, falar, porque tá lá porque quer, tá lá porque é isso. Eu vou continuar defendendo. Bruno, agora interessante, quando você levanta essa situação aí eu te pergunto, como você acha que a sociedade reage sabendo que um parente, um amigo, um conhecido está nessas condições e vê que certas autoridades e políticos, quando vão para a cadeia, têm o bom e do melhor na cadeia, ar-condicionado para cá e para lá, televisão e tudo quanto é regalia, e o parente dele está lá jogado de qualquer maneira, como você está dizendo. Aqui pode até estar em boa situação em relação aos noticiários que a gente vê de cadeias aí com cela, com amontoado de gente. Não, mas aqui também tá. Né? Aqui nós estamos com a média de 17, 18, 20 em uma cela. Não tem condição, entendeu? Não tem condição. Isso é uma questão humana, né? Não estou falando que o cidadão não deva pagar pelo crime que ele fez, não. Eu acho que todo mundo tem que pagar pelo crime que fez. Agora, vamos fazer uma reflexão rápida aqui? Uma reflexão simples e rápida. Que a população, às vezes, muito julgam, né? O pessoal, às vezes, julga muito a pessoa que está ali dentro. Não é isso? Porque ela cometeu um crime. Sem adentrar muito aquela situação daquele indivíduo que depende da criação que ele teve, às vezes, como foi... As possibilidades de vida, As possibilidades de vida. Se ele teve acesso à escola, como foi esse acesso? Às vezes a mãe já tinha problema com drogas, às vezes o pai com álcool, brigas, violência. Eu não vou entrar, não vou chegar tanto a fundo ali, não. Mas, Tonhão, isso eu falo porque eu escuto. Pessoas que estão presas e que querem mudar de vida. Que querem mudar de vida. Tem isso mesmo. Ontem me ligou um cidadão que ficou 6 meses na cadeia, chorando para mim. Eu estou querendo mudar de vida, mas não consigo uma chance. Não. A própria sociedade já o discrimina. Começando, você sabe por onde?
as empresas pedem certidão de antecedentes criminais. Então, às vezes, a pessoa sai dali, Tonhão, ela tem uma família, ela fica presa, que seja 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos. Por isso que eu sou a favor de sistema, não digo prisional, mas sistemas de recuperação do preso, igual o sistema APAC. Porque a pessoa está ali dentro, ela faz um curso, que ela é obrigada a fazer, porque senão ela não fica no sistema. Ela tem que fazer um curso, tem possibilidade de fazer um curso de eletricista, um curso de bombeiro, dentre vários outros cursos que ela faz ali dentro. Ali você consegue profissionalizar a pessoa. O presídio não consegue profissionalizar ninguém, pelo contrário. Aquilo é uma escola para praticar mais crimes, vamos dizer assim. Então, ali a pessoa, quando sai dali, primeiro, ela sai sem profissão nenhuma. Ela sai sem nada. Ela sai presa há 3, 4, 5, 7 anos ali dentro, ou mais, ao tempo que for que ela estiver ali dentro. Aquele tempo ali, ela não fez nada. E aí, Tonhão, além disso, ela quer um emprego. Ela quer um emprego onde ela não vai conseguir. Passa-se 1 mês, passa 2, passa 3, ou passa 4. A família passa fome, a dificuldade que ele tem, ele não consegue um emprego. E isso acontece. E aí, o resultado? O cara volta pro crime. Ele volta pro crime. Eu lembro, você está falando isso aí de ter uma maneira de ressocializar o preso. Eu lembro uma campanha para prefeito aqui, que não tem muitos anos, deve ter uns 8 anos, 10 anos por aí, que o candidato que foi eleito, em plena campanha, ele falava: eu vou fazer um novo cadeião gigante em Paracatu para botar os presos, os criminosos, tudo lá dentro, e ele ainda falou isso, né? Ele falou isso. Aí eu pensei comigo mesmo, falei, gente, será que nenhum candidato a prefeito vai propor aumentar o número de escolas, fazer uma estrutura de ressociabilizar esses presos? Não teve isso. E o cara foi eleito. O cara que tinha essa proposta de aumentar o cadeião, eles falam cadeião, né? Esse tipo de coisa. Então, a diferença, né, a discriminação é muito grande, sabe? Essa questão de renda é muito grande. Por exemplo, vou pintar um quadro aqui para você, da situação que nós vivemos. Suponhamos que um cidadão sai daqui para trabalhar em São Paulo. São Paulo é outro mundo. Chega lá, está trabalhando, de repente é mandado embora do emprego. Aí a meia água que ele tem, o aluguel vence, daqui uns dias corta a água, corta a energia, falta comida, o dono do imóvel vira para ele e fala assim: você vai ter que sair fora porque não tem jeito, o cara é desempregado. Aí passa um traficante e fala assim: meu amigo, aqui, ó, você está com seus filhos precisando tratar, vende esse quilo aqui de cocaína ou de crack, ou sei lá do que é, que você vai ter condição de vida. Entendeu? Então, isso é o que a gente vive no nosso país, né? O que a gente está vivendo isso aí. Agora, as autoridades têm que pegar as riquezas do país e tentar melhorar a condição de vida do povo. Por exemplo, Paracatu hoje tem uma arrecadação de 1 bilhão por ano. Paracatu, há 20 anos atrás, a população era 20 mil habitantes a menos, a arrecadação de Paracatu era 18 milhões por ano. Aumentou 20 mil habitantes, a arrecadação foi para 1 bi. De 18 milhões foi para 1 bi. Entendeu? Então, essa riqueza eu acho que tem que ir para a sociedade, que aí eu tenho certeza que você, dando oportunidade para as pessoas, a história é outra. Você quer ver, tem lugar aqui em Paracatu que se eu botar uma venda nos seus olhos e levar você para a periferia em certos lugares, der 2 horas de volta com você e chegar lá, tirar a sua venda, você não acredita que você está em Paracatu. Entendeu? E uma cidade com a riqueza que nós temos. Né? Teve um tempo atrás que eu chamei um cidadão de periferia, você vê injustiça. Chamei um cidadão da periferia, eu disse: vai lá para ver o centro da cidade, a parte histórica ali, Igreja do Rosário, aquela região ali, para ver o movimento que está sendo feito lá. O cara de periferia. Lá na periferia eu falei com ele, ele falou comigo: Tonhão, eu não faço isso, porque se eu chegar lá de noite com minha bicicleta, é perigoso a polícia me prender. Porque os caras vão falar que eu sou isso, aquilo outro. Entendeu? Então, sim, é isso aí. Então, as injustiças estão aí. Agora, a OAB, com a questão das prerrogativas, eu acho que
também deve ter coisa demais para fazer, né? Não, mas a gente sempre olha para isso. A gente tem que olhar para isso. Como dizer, é uma função essencial nossa, que realmente é tentar melhorar, né, o Estado, melhorar o Estado democrático de direito, melhorar o judiciário, caminhar junto com o judiciário, caminhar junto com o Ministério Público, não só também com eles, mas tanto com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo. Então, a OAB, a instituição em si, a gente tem como, sim, a gente cobrar, a gente fiscalizar e tentar melhorar um pouco essas questões, tanto do judiciário quanto unidades prisionais. A OAB tem, sim, essa função e é preciso a gente fiscalizar. Então fica aqui o recado, que o nosso tempo está findando, fica aqui o recado para a sociedade. Eu acho que o que nós conversamos aqui serviu de muito alerta para a sociedade, inclusive de se um cidadão detectar injustiça no meio, né, da justiça, ou sei lá o que for, atuação de advogado, procura a OAB e fala assim: doutor Bruno, eu sei que o senhor tem muita coisa para fazer, mas está acontecendo isso, desde que leve as provas necessárias. Porque você levar a denúncia sem fundamento, né, e, logicamente, a OAB deve manter isso tudo sob sigilo. Sim. Então a pessoa pode ficar tranquila que não vai ter pressão, né? Não, te mantém perseguição de quem está sendo denunciado. Porque o grande medo da sociedade é isso, ele levar e o nego não chega vivo na casa dele. Retaliações, né? Então, doutor Bruno, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo. Eu acho que foi uma conversa muito proveitosa, esclarecedora para a nossa comunidade. É a função nossa com esse programa levar essas informações para que a sociedade se resguarde, que a sociedade cresça, que a sociedade caminhe de uma maneira, né, diferente do que a gente escuta e vê por aí o tempo inteiro, né? Eu queria te agradecer mais uma vez e deixar aqui você despedir da turma e deixar um recado para a nossa Paracatu. Tonhão, agradeço imensamente mais uma vez aqui por ter tido esse bate-papo aqui com você. Para mim também foi muito proveitoso e saiba que eu te admiro muito também, admiro o seu trabalho, desde quando também foi secretário. Sabemos das dificuldades, sabemos de tudo e pode ter certeza que o que depender da nossa instituição, da OAB, nós vamos continuar fiscalizando, nós vamos continuar monitorando e com total independência, o que for preciso fazer, a nossa instituição vai estar à frente para fazer. Quero aqui agradecer, porque não faço nada sozinho, eu tenho uma diretoria. Quero aqui cumprimentar toda a minha diretoria, desde doutor Pedro, doutora Luci, doutor Rogério, doutora Valquíria, doutora Crisley, doutor Tiago, doutora Ruth, e eu acho que não esqueci ninguém. Se eu esqueci, me perdoem aí, viu? Mas quero aqui também, principalmente os nossos colaboradores também da OAB, na pessoa da Amanda, quero cumprimentar todos os nossos colaboradores que, sem eles também, a nossa instituição não seria o que é. E realmente, Tonhão, a gente transformou a OAB Paracatu com seriedade, com compromisso, e vamos continuar fazendo isso e fazendo o papel institucional. E a população de Paracatu, eu desejo muito sucesso, como diz, muita alegria no coração de cada paracatuense. A gente sabe da dificuldade de cada um, mas as dificuldades e os problemas são para serem resolvidos e os obstáculos são para serem vencidos. Então, e peço ao final que respeitem a advocacia, respeitem o advogado. E pode ter certeza que a gente vai estar aí caminhando de mãos juntos com a sociedade e que reflitam. Esse ano é ano de eleição, já deixo aqui o meu recado. Então, reflitam bastante, né, sobre quem votar, como votar, que forma votar. Vote com o seu coração. Vote não é naquela pessoa que te ajudou, que fez isso, que fez aquilo, não. Né? Vote no que realmente é melhor para o nosso estado e para Paracatu. Então, um forte abraço a toda a população de Paracatu, a todos os poderes aqui também, ao Judiciário, ao Ministério Público, ao Executivo e ao Legislativo. Recebam aqui o meu agradecimento e um forte abraço a todos vocês.
Beleza, doutor Bruno. Muito obrigado. Você ouviu através da Rádio Eldorado FM 87.5 e assistiu através do canal do YouTube O Ativista Paracatu, o programa Pimenta Malagueta. Hoje nós falamos a respeito da questão da atuação dos advogados, da OAB, pelo Brasil afora. Nossos agradecimentos aos diretores da Rádio Eldorado, o Zusa, o Alexandre Barros, nossos agradecimentos também ao Movimento Verde, né? A Copefam, ao VIP Studio, ao Vitor, que é o nosso grande técnico aqui, a Raquel Vieira, que é quem trabalha na edição e na divulgação dos nossos vídeos para o canal do YouTube. Agradecimentos especiais ao Dr. Bruno por esse bate-papo que trouxe inúmeras informações esclarecedoras para a nossa comunidade que nos assiste, através do canal do YouTube, o Ativista Paracatu, e também através da nossa Rádio Eldorado FM 87.5. Estaremos de volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Bom dia, até breve. Um arco-íris, rara cor azul, anil, ar aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil, cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sob uma tela, pátria das flores mil. Arara vem,